Hoje a gente se depara com uma fugacidade nos objetos, né, os materiais. Então as pessoas estão deixando de se conectar umas com as outras e estão muito apegadas às questões materiais. Então eu acho que a gente pode reverter esse quadro com as crianças, né, com essa geração de hoje, e começar a valorizar mais as nossas relações, né, a presença. Eu sempre digo assim que tudo quando a gente fala de criança, de infância, a gente parte do pressuposto das influências que essa criança tem no meio em que ela convive com as pessoas. Então, a gente precisa contextualizar o meio em que essa criança está inserida. É importante nós avaliarmos como também nós adultos lidamos com as coisas. Como é que a gente lida com o consumo, com os bens materiais. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente começar a entender também a dinâmica de algumas crianças. É muito fácil a gente apontar o dedo, principalmente na infância, para as crianças, de que realmente essas crianças elas não dão valor a nada e que elas só querem consumir e que hoje essas crianças, né, brincam e depois largam o brinquedo e já estão querendo um outro. É muito fácil a gente apontar o dedo, sem a gente prestar atenção também nas nossas próprias ações e como que a gente lida com as questões materiais. Será que eu sou consumista e eu não percebo? Será que eu não passo muitas vezes uma mensagem indireta para essa criança de que as coisas são fáceis? Hoje existe uma facilidade muito grande e é bom, é positivo da gente consumir. Não necessariamente a gente consome saindo de casa, às vezes a gente consome em um clique. E essas crianças hoje, até pequenininhas, elas entendem que quando você está fazendo um clique na hora que você está comprando pelo site, vai chegar um objeto na sua casa. Então, eu acho que é um ponto de partida para a gente refletir sobre a postura do próprio pai, da própria mãe, com relação ao consumo. Eu já peguei, na orientação para pais, alguns pais relatando que gostariam que os filhos tivessem uma consciência maior sobre a questão do consumo, sobre valorizar os brinquedos e os objetos. Mas, ao mesmo tempo, esses pais, eles têm uma facilidade de compra muito dinâmica. Então, compra muito pela internet, né? Consome muito, não só fora de casa, né? Porque às vezes a gente faz essa relação. Mas eu nem compro, quando eu saio com meu filho, eu nem costumo comprar tanto. Mas será que você, às vezes, não compra por outros meios? E essa criança, ela vai percebendo essa dinâmica, vai chegando caixa na sua casa, vai chegando, e ela vai percebendo que as coisas vão chegando e você também tem uma necessidade de consumo. Pode ser que ela nem entenda que você esteja comprando, né, a depender do tamanho dessa criança. Mas aos poucos ela vai tendo essa compreensão e quando mesmo ela não tendo essa compreensão, ela percebe que objetos todo o tempo entram na sua casa. Por isso que é muito importante a gente perceber qual a nossa relação com as questões materiais, com os bens materiais. Hoje, as pessoas trocam de celular. Prestem atenção como é rápido as pessoas trocarem de celular. Às vezes o celular está ótimo, mas a necessidade de consumo grita. E essa coisa desenfreada de estar todo o tempo consumindo, indiretamente passa essa mensagem para a criança. Não tenham dúvidas que às vezes essas coisas parecem ser bobas, meio sutis, né? Assim, parece até irrelevante a gente pensar que não, eu todo o tempo estou me atualizando, consumindo, mas o meu filho não percebe, ele é muito pequenininho, mas ele percebe que um celular mudou muito rápido, né? Ou que você compra muita roupa, você sempre está com uma roupa nova, você sempre está com um sapato novo, sempre está com uma bolsa nova, mesmo você não comprando com ele. Então, as crianças, elas fazem leituras e elas percebem. E por que não elas também renovarem esses objetos? Só que para a criança, ela tem uma dinâmica bem diferente de um adulto. Um adulto até entende o sacrifício do dinheiro, alguns, né? Mas tem uma noção mais concreta de que aquilo que se consome vem do meu bolso. Então eu trabalho e eu consumo. Só que a criança, e quanto menor ela for, menos ela vai ter essa compreensão. Então, se a gente estiver falando de uma criança de 2, 3 anos, ela não vai entender. Você pode até falar assim, a mamãe não tem dinheiro, ou a mamãe vai juntar dinheiro para comprar, mas é muito distante para a compreensão dela de onde que vem todo esse passo a passo para chegar o dinheiro. Para ela, simplesmente, o dinheiro entra na conta
E aí você compra, consome, né? Vai, passa o cartão. Tem crianças de 2 anos que falam, passa o cartão, mamãe, como se fosse assim, né? Só aquele cartãozinho, só aquele plásticozinho passar na máquina e pronto. E você consome. Então, é diferente essa dinâmica com as crianças. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção como a gente lida com o consumo, como a gente lida com os objetos, se a gente também existe uma fugacidade dos objetos nas nossas mãos, né? Se a gente troca com frequência, a gente não valoriza também, né? Tudo se torna velho rápido. Então, a gente tem que prestar atenção muito mais nessa conduta, para que aí sim a gente possa, de uma certa forma, entre aspas, cobrar alguma postura diferente ou um olhar diferente da criança. Um ponto bem específico que acredito que contribua também para que essas crianças não valorizem tanto, que é o excesso de consumo. O consumo desenfreado, dá muito brinquedo, a criança mal explorou um brinquedo, já está ganhando outro, já está comprando outro, e vira um vício. E existem alguns pais que passaram por algumas privações no passado, que passaram por dificuldades, eu diria assim. Não conseguiram determinado brinquedo naquela época, ou os pais não tinham condições de comprar o que, nesse caso, né, os pais desejavam. E aí, o que acontece? Alguns pais que passaram por algumas privações, e até alguns bastante, tipo, passaram por privações, inclusive de alimentos, né? Tem gente que já passou fome e que foi construindo ao longo da vida, foi crescendo, os pais começaram a ter um pouco mais de condição, mas mesmo assim sofreu muita privação. E aí é comum alguns desses pais que sofreram muitas privações na infância, não por mal, mas por alguma necessidade financeira, tentarem suprir as suas próprias necessidades em cima da criança. Aí é comum alguns relatos do tipo: na minha época eu era doida, eu adorava, amava Lego. Meu sonho era ter Lego. E aí, quando vem o filho, entope a criança de Lego. E muitas vezes essa necessidade está muito mais dessa infância desse adulto, que ele não conseguiu, que era o sonho desse adulto ter o Lego, poder ter a possibilidade de ter um Lego. E aí entope a criança de Lego, começa a consumir muito desses brinquedos para, na verdade, tampar esse buraco, essa lacuna que está dentro dela, que não foi bem resolvida. E isso muitas vezes pode trazer um estrago, porque essa criança que não tem limites de consumo, ela todo o tempo tem muito brinquedo ou muitos objetos, é natural que ela não vá dar valor, é óbvio. Tudo que a gente tem demais, a gente entende que tem de muito e pronto, e deixa ali. Uma coisa pode se estragar, outra ali, mas eu sei que eu tenho outros. Então, dificilmente uma pessoa vai dar valor. Não é só uma criança, mas todos nós. Essa pessoa, ela não tem essa tomada de consciência muitas vezes, não percebe que isso vem lá da própria infância, porque ela não refletiu sobre isso. Ela só considera que, não, eu não quero que o meu filho passe as mesmas coisas que eu passei. Só que tudo isso em excesso é veneno.